Muito bem, estamos começando o tempo esportivo aqui pela TV Sete Lagoas, essa segunda-feira ensolarada aqui na região, né? O sol tá um sol para cada um aí. Esperamos que venha chuva já já, mas é aquela chuva moderada, né? No programa de hoje vamos falar aqui da rodada do Campeonato Brasileiro. Não podemos nem falar fim de semana, porque devido à data FIFA, né? A semana passada aí a seleção brasileira jogou, então os jogos foram deslocados, né? O Cruzeiro jogou na última quinta-feira, uma brilhante vitória lá na Vila Belmiro contra o Santos. O América jogou na sexta-feira, né? Depois de estar ganhando o jogo por 2-0, empatou, deixou empatar por infelicidade do seu jogador. Seu jogador deixou empatar lá, falha, né, individual, deixou empatar o jogo contra o Cuiabá. E o Atlético deu uma freada aí no líder Botafogo, né? Então tem muita coisa interessante nesse programa de hoje. Vamos falar também da Copa do Brasil. Nesse domingo tivemos aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? O São Paulo confirmando o seu melhor momento, venceu o Flamengo no Maracanã. Então vamos mostrar tudo isso para você de casa aí, gols, entrevistas, muita coisa bacana no programa de hoje. E para me ajudar aqui nesse programa de hoje a conduzir, a ilustre presença do Santiago que está virando especialista em comentar futebol. E aí, Santiago, como é que foi o fim de semana? Tudo bem? Beleza. Prazer estar de volta aqui, Warden. Mais um final de semana, né? Que teve muito futebol depois daquela parada. E estamos de volta aí, né? Para comentar os jogos aí do final de semana. Final de semana muito alegre para os mineiros, né? Um empate difícil lá contra o Cuiabá, do América. E também as vitórias de Cruzeiro, reacendendo aí o calor da torcida cruzeirense. E também o Atlético fazendo uma baita de uma vitória aí com o Botafogo, né? O pessoal reclamou de pênalti ali, mas está claro, né? Principalmente os especialistas em arbitragem já mostraram que realmente o Diego Costa estava impedido, não tenho o que reclamar. E o jogo do Flamengo também contra o São Paulo foi o destaque aí do domingo. Nós acompanhamos também, e um grande jogo que a gente pode comentar aqui no programa. Bacana. Como você mesmo disse aí, eu também falei no início aqui, a parada da data FIFA, né? Há muitos anos a imprensa brasileira reclamava que quando a seleção jogava, desfalcava os clubes, né? E a CBF conseguiu encaixar e se organizar e fazer essa parada para a data FIFA, que eu acho altamente louvável. Eu adoro ver jogo de seleção brasileira. Tem gente que não está gostando mais, né? Então vai torcer para a Argentina. Santiago, o programa de hoje está só começando, nós vamos fazer esse primeiro intervalo e voltamos já já com o tempo esportivo, com gols aqui do brasileiro, gols da Copa do Brasil, muita coisa interessante. Não sai daí, só está começando o tempo esportivo. Voltamos já já com muito mais. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI.
Kids só podia ser o Wizard. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Estamos de volta com o Tempo Esportivo dessa segunda-feira, programa ao vivo aqui pela TV Sete Lagoas, né, às 11 horas, reprise às 19, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, canal 8 da Claro TV, pode baixar o aplicativo da TV Sete Lagoas em seu aparelho de telefone, para nos acompanhar aqui em qualquer lugar que você estiver. Vamos falar nesse bloco aqui, do Campeonato Brasileiro, né, que teve rodada aí quinta, sexta, e no domingo também, melhor dizendo, no domingo foi só a Copa do Brasil, né? A CBF separou aí, até inusitado, né? Que normalmente a Copa do Brasil é meio de semana, e a Copa do Brasil seu primeiro jogo de decisão foi neste domingo, e no próximo domingo será a partida de volta lá em São Paulo. Nós vamos falar aqui do Cruzeiro, mas antes de eu falar do Cruzeiro, eu quero dar um recado aqui para os nossos telespectadores, né, que estão nos acompanhando aí. Nós vamos falar aqui do Supermercado Santo Antônio. O Supermercado Santo Antônio são 2 lojas na cidade, né, muito bem montadas, com toda a qualidade de produtos, e o principal é o preço, viu? Além da qualidade dos produtos, o preço é baixo, agrada todo mundo que vai lá para comprar. Não fica perdendo tempo procurando outro supermercado, não, vai direto no Santo Antônio, que você vai economizar gasolina e tempo e vai ficar satisfeito. Tem loja na rua Olavo Bilac, né? Tem estacionamento gratuito lá, coberto, e a outra loja, a bela loja aqui na Norte Sul, o Professor Belardi, né? Em frente ao Sesc ali, ó, as imagens aí, ó. Então, Supermercado Santo Antônio, duas lojas na cidade para melhor servi-lo. Bacana demais. Um abraço a todos lá do Supermercado Santo Antônio. Vamos falar do Cruzeiro, Santiago? O Cruzeiro que venceu o seu jogo lá em Santos, né? O Santos, quem diria, hein, rapaz? O Santos está numa situação gravíssima, né? O Aguirre não resolve o problema, e o time do Santos precisando de vencer, e coincidentemente jogou em sequência com os 3 times mineiros, né, Santiago? Jogou com o Atlético, na estreia da Casa Atleticana, depois jogou com o América, e em sequência com o Cruzeiro, e perdeu para os 3, Santiago. Perdeu para os 3, né? Realmente foi uma participação negativa, né, do Santos com relação aos times de Minas Gerais. O Santos está até falando aí em contratar o Cuca para ver se salva, né, para ver se salva o time do rebaixamento. O pessoal está com medo demais do Santos ser rebaixado. Tem muito tempo ainda, né, tem muitos jogos, mas é muito perigoso. Se continuar nessa sequência aí, é provável que aconteça isso. Já o Cruzeiro, com essa vitória de 3-0, deu uma subidinha no elevador, né? Fez a alegria da torcida, muita festa, né? A entrada desse novo técnico aí realmente foi um fator positivo, né?
Se você sair na rua hoje, tem cruzeirense para todo lado, né? Ontem eu fui na feirinha ali do Boa Vista e estava contando. Tinha 15 pessoas com a camisa do Atlético, 5 com a camisa do Cruzeiro, 1 com a camisa do América. Então, assim, foram os números que eu contei. Aí você vê a alegria dos torcedores de Minas Gerais, como é que tá, né? O Cruzeiro ainda não está 100%, mas conseguiu aí dar uma subidinha no elevador, um jogo bacana, conseguiu melhorar um dos problemas que o Cruzeiro estava tendo, que era colocar a bola dentro da rede, né? Então, assim, esse resultado colocou 3, né? Não só uma, mas colocou 3 bolas na rede, e esse aí é um resultado que deixa um pouco mais de expectativa, né, para os próximos jogos. O Ronaldo também estava lá, estava torcendo para o Cruzeiro. O pessoal está comentando aqui que o Ronaldo está querendo vender o time dele lá da Espanha. Será que vai ficar só com o Cruzeiro, hein? De repente o Cruzeiro, com essa vitória aí, ele dá uma distanciada lá embaixo, né? Se não me engano ele está em 11º lugar, e aí, quer dizer, já acende uma luzinha aí para, quem sabe, uma Sul-Americana, né? Então, assim, já dá um aspecto diferente para o time. O time, de certa forma, apesar de ter sido todo montado agora em 2023, é um time melhor do que vários outros que tem aí no campeonato, né? Isso aí a gente sabe, que o Cruzeiro estava tendo dificuldade de botar a bola na casinha, mas com relação aos jogos do Cruzeiro, vários jogos aí, o Cruzeiro foi bastante competitivo, né? Fez bons resultados, não conseguiu vencer alguns, né, com gols tomados aí no finalzinho do segundo tempo. Aí até o Nicão se ressurgiu nesse jogo. Então, assim, é um jogo que entra para a história do Cruzeiro, né? Vitória de 3-0 para o Santos, um time que foi treinado um pouco diferente, né, do Pepa, e eu acredito que o Zé Roberto vai dar aí agora um novo patamar nesse time aí, vai, né, dar uma nova aspiração para a torcida do Cruzeiro, né? O Cruzeiro merece sim estar entre aí os grandes times do Campeonato Brasileiro, e agora a torcida toda é para que essa sequência continue, né? Para que o Cruzeiro possa ter bons resultados nos próximos jogos, né? E de 3 em 3 pontos aí conseguir não só se manter, mas também conseguir aí uma vaguinha, né, na Sul-Americana, que é muito importante, né? Uma competição internacional que o Cruzeiro pode tanto faturar financeiramente, como também pode estar aí entre os grandes, né? Porque para qualquer um, né, disputar aí uma Sul-Americana também. A Libertadores é muito querida, mas Sul-Americana também é. E quarta-feira já tem uma parada torta, né? O Fluminense que foi derrotado nesse fim de semana para o Vasco vai ser o adversário do Cruzeiro lá no Maracanã. Então, assim, nessa quarta-feira, dia 20, às 21h30, já tem um grande teste para o Cruzeiro aí. O Campeonato Brasileiro, Santiago, eu acho, na minha opinião, a gente já falou isso aqui, mas sempre a gente ressalta isso. Na minha opinião, é o campeonato mais difícil que tem, viu? Porque você viu os campeonatos aí, tem só alguns times fortes, mas o Cruzeiro, você vê que no Brasileiro, você vê que todos os jogos são difíceis. Você vê o jogo lá do próprio América com Cuiabá, lá 2 times assim, medianos, né? O jogo foi dificílimo. E o Cruzeiro foi lá em Santos, um jogo difícil, mas conseguiu aproveitar a má fase do Santos e conseguir esses 3 pontos. E agora pega o Fluminense. Não tem refresco não, né, Santiago? É verdade, Warley. O Fluminense foi batido por um dos times que está lá embaixo também, né? Que é o Vasco, está lutando também aí. Inclusive o América tem um jogo a menos aí, que é contra o Vasco, né? Surpreendente esse resultado aí do Vasco no final de semana. O Fluminense, que é um time que todo mundo fala muito bem dele, que é treinado aí pelo técnico da seleção brasileira, e perder, né, por 4-2. O Cruzeiro pode também fazer o mesmo, né? Pode ir para cima, pode fazer um jogo histórico aí contra o Fluminense, porque o time que tem aí uma derrota, né, para um time que, apesar de ser rival, né, no Campeonato Carioca, né, um grande rival, o Vasco, mas assim, pode aproveitar, né, desse momento aí, né, dessa derrota, para o Cruzeiro ir para cima do Fluminense e quem sabe jogar aí mais um jogo de 3 pontos, né? Então, assim,
Eu acho que o Zé Ricardo vai preparar muito bem, né, o Cruzeiro. O Zé Ricardo é um técnico brasileiro que conhece o nosso futebol, né, que já treinou inclusive os times cariocas, então sabe como é que eles jogam e sabe preparar muito bem esse Cruzeiro, que está com fome de jogo, né, está com fome de bola, né, um time que, de certa forma, o pessoal fala que joga para não cair, mas na verdade não, o Cruzeiro joga por alguma coisa também, né? E a torcida do Cruzeiro muito motivada. Eu acredito que é um momento novo para o Cruzeiro. Essa troca de técnico aí foi super importante, porque o Pepa não estava conseguindo mais extrair da cartola as suas táticas, né? A forma do Cruzeiro jogar e principalmente a bola não entrava de jeito nenhum. Fica até achando que, parecendo que tem alguma coisa estranha, né? Como o jogo do Flamengo ontem, a gente vê que tem alguma coisa estranha dos jogadores, né? Não sei, né? Futebol tem essas coisas. Quando o time perde, parece que tem alguma coisa estranha. Quando o time não rende, tem alguma coisa estranha e a culpa é do técnico. Essa é uma cultura do brasileiro, né? Talvez nem seja isso, mas é um momento, né? Um momento importante. O Cruzeiro foi para cima do Santos com uma motivação muito grande, venceu de 3-0, não foi um resultado qualquer, foi 3-0, né? Então, assim, um resultado histórico e muito importante para a equipe celeste. E agora contra o Fluminense, né? O Cruzeiro tem mania de bater o Fluminense, viu? Tem um histórico muito positivo contra o Fluminense também. Então, assim, pode pegar aí mais um adversário forte, né? E, lógico, vencer e vencer bem. Acho que não precisa nem de vencer tão bem. Vencer de 1-0 tá bom, né? 3 pontos lá contra o Fluminense, já volta para casa tranquilo, né, Wagner? Sem dúvida, 1-0 é 3 pontos. A vantagem que eu vejo no Cruzeiro, Santiago, é que o elenco é um elenco jovem e jogadores assim que estão começando a carreira, né, e de valor. Claro, tem alguns experientes lá, mas assim, o que eu vejo é que o Cruzeiro é muita correria, é muita vontade, e acertando a pontaria, a vitória fica mais perto da vitória, né? Porque o time que não faz gol, só empatar não adianta, pode não perder, mas também não faz gol, não dá os 3 pontos. E realmente o Zé Ricardo já começou podemos dizer que já começou a ter o dedo dele aí nessa melhora do Cruzeiro. E quarta-feira o torcedor cruzeirense está empolgado, sabe que o Fluminense é um grande adversário, mas também o Cruzeiro é um grande time. E a gente tem a matéria aí com o Zé Ricardo, uma entrevista, vamos colocar no ar aí. Boa noite, Rafaela, boa noite a todos. Eu diria que brilhou a estrela do Cruzeiro, né? É o grande protagonista. A gente tem que sempre enaltecer o nosso grupo, porque foi uma vitória realmente difícil, mas, a meu ver, bem merecida, porque conseguimos ter bons comportamentos nas fases do jogo. Às vezes a gente vai bem em uma fase ou 2 fases do jogo, mas o jogo não se completa por aí só. Era importante a vitória, um momento difícil, sensível para o clube. Não é a vitória para o Zé Ricardo, não é a vitória para jogador, não um jogador e sim para a equipe, né? Para retomar a confiança, porque o campeonato é muito longo, a gente tem que saber gerir as nossas expectativas, porque já temos um jogo dificílimo na semana que vem, mas sem dúvida nenhuma jogar na Vila Belmiro, independente da fase do Santos, é sempre muito difícil. Então, parabéns ao grupo. Sobre o Unicão, sempre joguei contra, né, o Unicão, e sempre via nele uma qualidade muito grande, poder de decisão da equipe. Realmente a gente conversou, tive alguns procedimentos nesses primeiros dias, de conhecer o clube em toda a sua particularidade, na sua essência, e também ir conversando com os jogadores, principalmente aqueles que têm mais experiência, mais rodagem no futebol, para a gente poder alinhar algumas coisas e dividir os nossos pensamentos. O Nicão é um jogador especial, porque ele consegue fazer algumas funções importantes, que eu acredito que encaixa bem da maneira como a gente quer jogar, e entendia que o momento certo ele ia aparecer bem como foi hoje. Então, parabenizar todo o grupo aí pela entrega, mas entender que hoje é um dia de a gente celebrar, mas amanhã a gente já está trabalhando aqui mesmo em Santos para poder pensar no Fluminense.
Zé Ricardo, é impressionante o seu aproveitamento em estreias de trabalhos e jogando como visitante estreando, 4 vitórias e 1 empate. Eu gostaria que você fizesse um recorte destes 7 dias de trabalho. Como que o grupo te abraçou, como que você abraçou o grupo. Hoje teve a presença do Ronaldo, você tentando recuperar o Gilberto, dando uma oportunidade importante para ele jogando fora de casa. Como é que foi a conversa com o Bruno Rodrigues? Se teve proposta para ele jogar mais centralizado como centroavante e se ele prefere as beiradas. Como é que foi isso? Como que o grupo te abraçou e como é que foi o clube no geral se abraçando nesse momento, nesses últimos dias? Bom, na verdade, o grupo e o clube foi muito solícito em tudo aquilo que eu pedi, que eu solicitei, né, do dia a dia. Fazer um agradecimento especial à comissão da casa, né, o pessoal que também me forneceu todos os dados e trabalhou aquilo que a gente pediu individualmente por conhecer mais os atletas, principalmente os atletas jovens, que são bastante, nosso elenco é um elenco na sua média bastante jovem. Então foram 7 dias muito intensos, como não poderia deixar de ser, né? A gente está ali dentro da Toca 2 o tempo todo e tentando aproveitar ao máximo para poder jogar com mais clareza naquilo que eu tinha pedido para eles. O trabalho que vinha sendo feito a gente respeita muito porque era um bom trabalho também. Os recortes do futebol acabam fazendo que às vezes sejam feitas algumas correções em planejamento, mas não posso deixar de enaltecer aquilo que era bem feito no clube, na equipe, e logicamente com as nossas ideias a gente foi passando para eles, sempre dividindo as ideias com os jogadores e entendendo aquilo que eles poderiam cumprir. E hoje acabou a gente sendo competente, né, nas fases do jogo, como eu falei para a sua colega, e acredito que a gente, com essa volta, retorno de confiança não só coletiva como individual, no caso do Bruno, no caso do Licão, no próprio caso de Gilberto, a gente pode fortalecer. O Cruzeiro vem sofrendo um pouco com lesões, né? Perdemos lá atrás o Ramiro, depois perdemos o Matheus Pereira, agora, infelizmente, há 2 dias atrás o Rafael. Todos jogadores importantes, mas quando a gente tem esse tipo de problema que faz parte do futebol, a gente não se lamenta, não tem que ficar se lamentando, a gente tem que enaltecer quem está no nosso grupo ali no dia a dia, entender no olhar, no dia a dia, se realmente eles querem, estão dispostos a realmente trabalhar juntos. E foi isso que aconteceu com o Bruno. O Bruno, notoriamente, ele gosta de jogar mais pelos lados do campo, mas pela sua capacidade e suas valências, eu acho que ele pode fazer um segundo, como ele vinha fazendo, e também por dentro. Ele deixou claro que gosta de jogar mais por fora, mas eu falei para ele não fechar a mente dele, e tinham coisas boas que a gente poderia aproveitar na função que ele fez hoje. Hoje ficou muito claro que no segundo tempo o Santos precisava do gol, né? Precisava pelo menos chegar ao empate, e aqueles espaços iam sobrar. Então, tanto o Licão quanto ele entraram muito bem. Então, baixar agora a expectativa para a gente poder trabalhar em cima de uma humildade, que a gente sabe que a gente precisa brilhar coletivamente primeiro, para depois as coisas acontecerem individualmente. Muito bem, tá aí o Zé Ricardo, né? Zé Ricardo que começou no Flamengo, né, Santiago? E ele é tranquilo, assim, tem uma voz mais baixa, discreto, mas já foi provado, tem outros clubes, né, que ele é um bom treinador, e a aposta da diretoria do Cruzeiro para o Cruzeiro se estabilizar e quem sabe, como você falou aí, né, conquistar uma Sul-Americana, quem sabe até uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, né, Santiago? Com certeza, a fala dele foi muito esclarecedora, né, e eu achei muito interessante, destaco aqui a valorização do talento do jogador, né, das características dos jogadores, né, e além disso, né, um incentivo, né, incentivar os jogadores, aquele técnico que chega e que sabe fazer um processo, né, de restabelecimento ali, de devolver a confiança para o jogador, de fazer com que o jogador volte a se sentir à vontade, porque futebol, às vezes o cara é muito bom, mas ele não consegue desempenhar, né, o seu papel perfeitamente, porque você pode ver que às vezes ele está numa posição diferente, que ele gosta de jogar, que ele se sente mais habilidoso, né? Então, assim, você troca o cara de lugar,
a bola não chega nele, ou chega meia quadrada. Então, assim, você acaba que você prejudica o jogador. Então, o técnico prejudica o jogador, né? Pra você ter uma ideia, ontem no jogo do Flamengo foi a primeira vez que jogou o Gabigol, o Bruno Henrique e o Pedro juntos, né? Desde que o Sampaoli chegou no time. Então, assim, era um trio que estava jogando há algum tempo atrás junto e jogando muito bem. Então, assim, num jogo você joga de um jeito, no outro jogo você joga do outro. Aí, quer dizer, você não tem aquela confiança, você não tem aquela tranquilidade e acaba que o treinador, nesse sentido, prejudica mesmo a equipe, né? E o Zé Ricardo está tentando conhecer os jogadores, né? E colocá-los o mais próximo possível, né? Na função que ele pode desempenhar. Você veio, por exemplo, o Nicão, né? Que veio, assim, de certa forma, uma das primeiras convocações, contratações do Cruzeiro aí como um potencial, né, para o time. Veio, patinou, não conseguiu se desenvolver, né? Quase que a torcida chegou a pedir para ele sair, e nesse jogo aí ele se destacou aí, entrando aí e fazendo também até um gol. Então, assim, se ele conseguir realmente fazer com que os jogadores rendam, vou dizer que 90% da característica de cada um, ele vai fazer um Cruzeiro muito forte, viu, Arthur? O Nicão, que é Montes Clarense, né? Nicão, nascido em Montes Claros, rodou aí, foi formado na base do Atlético, depois rodou aí, jogou na América, teve destaque no Atlético Paranaense, e no Cruzeiro não vinha bem, mas quem sabe o Zé Ricardo consegue recuperar ele, né? Que ele é um bom jogador, tem qualidade, e até fez gol, né? A gente viu aí, fechou aí o placar aí de 3-0 pro Cruzeiro contra o Santos. Muito bacana. Mais alguma coisa do Cruzeiro, Santiago? Não, passa a régua e fecha a conta. Muito bem. Vamos falar do América. O América que na sexta-feira entrou em campo após essa paralisação aí da data FIFA e começou muito bem, Santiago, envolvendo o time do Cuiabá, mas por duas falhas individuais, né? Esse foi o gol do Rodriguinho, um golaço do garoto Rodriguinho da base do América. Por duas falhas individual, deixou empatar o jogo e deixou escapar os 3 pontos. E depois tomou um sufoco, natural, né? Já que o time do Cuiabá também vinha de uma sequência sem vitórias. E estava na mão esses 3 pontos aí, Santiago. O América tem essa coisa, né? Nas primeiras fases aí, nos primeiros jogos, o América perdeu vários gols desse jeito, né? O América deixou o adversário fazer gols aí de bolas atrasadas, né, de displicência de jogadores da defesa, e nesse jogo aí novamente aconteceu isso, né? O América precisa de mais concentração dentro de campo, né? O futebol, o futebol é dois tempos de 45 minutos. Você não pode hora nenhuma você pode, dar bobeira, porque a gente fala muito do time vencer no erro do adversário, né? Então, assim, você está aí jogando bem, ganha de 2-0, entrega a bola para o adversário, não tem jeito. O centroavante do Cuiabá, eu queria dizer o seguinte: esse lance do pênalti aí, e esse lance também que está mostrando agora, foi falha do jogador do América. Mas assim, o jogador com a bola dominada, toca para trás e dá um passo para o jogador do Cuiabá. E no pênalti, o Davidson, né, o centroavante, ele é encebado, viu? Jogar contra ele é difícil. Você viu que ele que praticamente cavou aquele pênalti, porque o rapaz estava com a bola dominada, ia chutar para frente, ele entrou na frente do cara, o cara chutou a perna dele. Eu achei que até assim, eu não sei qual foi o critério que o juiz arrumou para esse pênalti, mas assim, é interessante que ele gosta de complicar o jogo, esse centroavante do Cuiabá, e realmente ele é bom jogador, sabe fazer gol, e esse pênalti foi cavado por ele, vamos dizer assim. Você chegou a ver esse lance? Mas é o que eu estou dizendo, Ali. Quando você sabe que tem um jogador que ele é diferenciado e que ele precisa de uma atenção diferente,
a equipe já tem que entrar concentrada nisso. A equipe tem que entrar sabendo que aquele jogador ali precisa ser bem marcado, precisa ter certos cuidados com ele, né? Você precisa de ir lá nos vídeos lá, né? E pegar vários lances desse jogador e falar assim, olha aí como é que ele joga, ó. Ele cai para a direita, ele cai para a esquerda, a finta dele como é que é? A finta dele é assim, é assado, como é que ele vira para chutar, como é que ele, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre vejo, às vezes assim, em algumas matérias, e vejo que o Palmeiras faz muito isso, não só com seus jogadores, mas também com os jogadores adversários, estudar o adversário, estudar o jogador individualmente, né? Eu não sei se o América faz isso, né? Não sei se tem algum departamento lá que faz isso com o jogador individual, mas eu acho isso hoje no futebol moderno é essencial. Você tem que estudar o adversário, saber como é que ele joga para você isolar, né? Nós vimos ali que o Atlético isolou bem o ataque do Botafogo nesse jogo, o último aí, na Arena MRV. Por quê? Porque deve ter estudado o Botafogo, deve ter visto como é que os caras jogam, né? O São Paulo fez isso com o Flamengo ontem muito bem também. Então, assim, as equipes que estão no Campeonato Brasileiro têm que ter um plantel ali na sua comissão técnica para fazer essa avaliação, para instruir os jogadores, né? Para fazer com que os jogadores, a hora que entrar em campo, entrem consciente da partida, consciente que seja até individualmente, né, para saber como que vai ser jogado, quais as atenções que deve ter, né, principalmente, não, você vai marcar a distância, você vai marcar perto, você vai combater ali com falta ou sem falta, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser conversado para você ir para campo já com o time já preparado e determinado do que fazer. Então, o América deixa a desejar nesse sentido, perdeu 2 pontos aí de bobeira, poderia ter vencido, porque quem ganha por 2-0 no primeiro tempo tem muita chance de manter o resultado. Agora, acabou tomando sufoco no final, né? O empate acabou sendo um resultado positivo, porque tomou sufoco demais no final do segundo tempo, né, e trouxe aí apenas 1 ponto, né, poderia ter trazido 2 pontos. Eu acho que o América é um time mais regular do que o Cuiabá, né, e apesar da distância, né, apesar do número de pontos, né, que o América está, ele é o segundo de baixo para cima, ele ainda é um time mais eficiente, né, porque jogou também outros jogos aí, né, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e foi bem mais acima do que o Cuiabá. Então é um time que tem um plantel até melhor do que o Cuiabá. Eu acho que o América perdeu 2 pontinhos preciosos nesse jogo aí, que poderia ter trazido para casa, viu, Wagner? Sem dúvida nenhuma. E o América tem, obviamente, o setor lá de observadores técnicos, né? O setor lá, todo o clube profissional, principalmente Série A, tem. Inclusive tem até grande esse departamento do América lá, que eu já cheguei a ver em alguma matéria da TV Coelho. Paciência, né? Vamos ver o que o Fabian Bustos, né, o argentino treinador do América, disse após essa partida, né? Deixou escapar lá a vitória, mas no final das contas, como o Santiago disse aí, diante da pressão de estar jogando fora de casa, clima diferente, que lá no Mato Grosso o clima é bem diferente, né? É um calor diferente. Conseguiu pelo menos 1 ponto aí, pelas circunstâncias, né? Tá até bom. Vamos acompanhar isso, o que o Fabian Bustos disse após a partida. Seguida de mi vida. Primer tiempo muy bien. Creo que teníamos dominado a un buen equipo que los primeros 30, 33, 34 minutos muy bien, siempre tratando de anular los funcionamientos colectivos del rival. Y llegábamos con peligro, convertimos 2 goles, tuvimos algunas para convertir más. Y luego llegaron 2 errores puntuales donde el rival se mete en juego porque encuentra el descuento y luego otro error en salida, cosa que hemos tenido en todo el año, ¿no? No hablo solamente de mi época, sino de la anterior época. Hemos tomado muchos goles por errar, por perder bolas en salida. Perdimos 2 bolas dentro del área, increíble, y que lo dejamos meter en juego. Segundo tiempo, intentamos empezar de nuevo el juego. Me parece que nos faltó más subida de los carrileros, genera más peligro.
y luego ya cuando el rival lo fue llevando a nuestro arco, con la expulsión de Danilo se complicó y había que sostener el resultado y el equipo tuvo valentía para sostener el resultado e llevarnos algo, ¿no? Boa noite, Bustos. Derek Bueno do Sport TV. Você analisa, o Cavicchiolo disse no finalzinho da partida que foi uma falta de desatenção da equipe que resultou nesse empate. Você acredita que, na sua análise, seria essa mesma convicção que o América não conquistou os 3 pontos hoje aqui diante do Cuiabá? El rival también juega y también hace cosas para que vos te equivoques. Yo acredito que Cavicchiolo, obviamente, lo que él fala es verdad, por errores nuestros, desconcentraciones puntuales, tomamos 2 goles. Si no hubiéramos tomado esos 2 goles, el partido estaba controlado. Si terminaba el primer tiempo 2-0, era otro partido. Entonces, eso puede ser un poco que ha pasado, pero también es sacarle mérito al equipo rival, que intenta, que busca, que troca, que juega, busca por fuera, busca de alguna manera incomodarnos como lo hicieron, pero acredito que fueron errores nuestros, ¿no? De nós. Bem, Bustos, até os 30... Muito bem, tá aí o Fabiano Bustos, né? E a gente não falou aqui, obviamente, até o Bustos disse aí, a gente tem que registrar que o Danilo Avelar foi expulso ainda, né? Então ficou segundo tempo sufoco realmente para o América, mas aí é um pontinho aí no final das contas aí, pelas circunstâncias, pode ser que ajude no final aí, né, Santiago? Essa caminhada é muito difícil, ele recebe já joga contra o Bragantino amanhã, terça-feira, então assim, jogo difícil, né, apesar que venceu o Bragantino pela Sul-Americana, mas cada jogo é uma história, e o América tem que tentar permanecer na Série A para repensar o ano de 2024, porque esse ano a expectativa era grande e não conseguiu. Então, se permanecer na Série A, tem que levantar as mãos para o céu e agradecer, porque a tarefa é muito difícil. Wally, a situação do América esse ano é aquela velha frase, né? Nadar, nadar e morrer na praia, porque participou da Copa do Brasil, participou da Sul-Americana, né? Tá aí no Campeonato Brasileiro e nessa situação difícil. Então até agora está morrendo na praia. Precisa de uma forcinha aí, uma onda que vem para ajudar o América para ele vencer os jogos que precisa e se recuperar. Não é impossível, mas é muito difícil. Com certeza. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta vamos falar aí do Atlético, né, o Atlético que venceu o Botafogo, um jogaço aí no sábado no seu estádio, né, na Arena MRV, e vamos falar do final da Copa do Brasil. Então tem muita coisa bacana ainda, você que está nos assistindo, não saia daí, é só um intervalozinho e voltamos já já com o programa Tempo Esportivo. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Muito bem, estamos de volta com o Tempo Esportivo dessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, programa ao vivo aqui pela TV Sete Lagoas, reprise às 19 horas. Antes de a gente falar aqui do Atlético e da final da Copa do Brasil, essa primeira partida aí que foi vencida pelo São Paulo por 1-0 contra o Flamengo, eu quero dar um recado aqui de mais de um dos nossos patrocinadores. Eu quero falar aqui da Faculdade Avance, em parceria com a Faculdade Uninter. Lá são diversos cursos para você, de graduação, pós-graduação. A Faculdade Uninter com cursos aprovados pelo MEC, muita coisa interessante lá, brilhantemente dirigido pelo Carnor Guedes. E você fazendo sua matrícula lá, você ganha um curso de inglês. Então você pode ter certeza que você está fazendo a matrícula numa faculdade aprovada pelo MEC e tenha sucesso estudando lá na Faculdade Avance em parceria com a Faculdade Uninter. Inscreva-se já. Faculdade Avance em parceria com a Faculdade Uninter. Tá os telefones na tela para você aí, ó. Ligue lá e faça seu contato com o Carnor Guedes e sua equipe. Um abraço a todos lá, o Carnor Guedes e a equipe da Faculdade Uninter. Muito bem. O Atlético recebeu um jogo de muita expectativa, né? Um dos principais jogos da rodada. O Atlético recebeu em sua arena MRV, o Botafogo, líder do Brasileiro, e um jogo muito difícil, um jogo muito interessante e com algumas polêmicas, e o Atlético conseguiu vencer, né? Teve um gol anulado aí, o Santiago mesmo disse no início do programa, mas foi um jogão, né, Santiago? Com certeza, foi um dos melhores jogos do Atlético no campeonato, né? Porque, afinal de contas, ele disputou aí com o principal time, né? Que é o time que está na frente, né? Está na frente de todo mundo, agora exatamente com 7 pontos, né? Com essa derrota aí. O Atlético, impressionante que ele jogou sem o seu principal jogador, que é o Hulk, mas jogou muito bem, né? Jogou um esquema de jogo aí que a gente não tem visto aí, né, nos últimos jogos. O Atlético era um time que todo mundo tinha expectativa muito maior pela qualidade dos jogadores e não desempenhou um futebol, né, tão bom em 2023. Agora, esse jogo aí eu achei ele assim meio fora da curva para 2023, né, porque enfrentou uma das equipes mais bem organizadas, é a defesa menos vazada do campeonato, é um time muito rápido, e o Atlético se fechou muito bem, né? Não conseguiu, o Botafogo não conseguiu armar grandes jogadas, né? Tá aí o gol do Paulinho,
O Paulinho agora é o rei da Arena, né? O rei da Arena MRV, com esse golaço aí. Eu já tinha comentado aqui semana passada que eu achava que o Pedrinho poderia ser o cara ideal para substituir o Hulk e quem sabe fazer um grande jogo, e eu acertei nesse ponto, porque eu acho que o segundo destaque do jogo foi o Pedrinho, porque ele, além desse jogo aí, dessa jogada, né, do gol, ele também criou outros bons, né? Tá aí o pênalti que foi, o pênalti não, o gol que foi anulado, realmente bem anulado, né? O pessoal fica aí reclamando, o pessoal do Botafogo não queixa danada aí, mas o Diego deu uma de migué ali, ele participou da jogada assim, né? Quando a bola é lançada, ele ficou ali meio quem estava parado ali, mas na verdade ele participa, né? Ele chega assim um pouquinho mais para trás e a bola bate no zagueiro do Atlético e sobra para ele. Na verdade, a bola bate no zagueiro, né? Então assim, o zagueiro estava dentro da jogada e foi quase que meio que acidental. Não foi o jogador, né, que pegou a bola parada e lançou, né? Ele não provocou o lance. O lance já vinha acontecendo. Então, nesse sentido aí, eu vi vários especialistas em arbitragem falando, e o gol super bem anulado. Não adianta chororô do Botafogo, né? O Botafogo realmente não vem jogando muito bem. Parece que são 7 jogos aí, dos últimos 7 jogos só venceu um, né? O pessoal começa até a acender a luzinha de alerta aí, aquela luzinha vermelha que fica piscando, né? Que o Botafogo tem um próximo jogo aí contra o Palmeiras, que é um adversário direto. Se o Palmeiras vencer o Botafogo, aí a diferença cai para 4 pontos, né? Então o campeonato fica até mais disputado, mais interessante. O pessoal do Botafogo está reclamando, falando que a CBF está querendo fazer com que o campeonato se torne mais competitivo, porque o Botafogo abriu muitos pontos, né? Mas não tem nada disso, vida que segue, futebol é normal, trocou o técnico, né? O outro técnico não conseguiu acertar a equipe como o primeiro, então é isso aí, o futebol é isso aí, tem dias bons e tem dias ruins, e, né, para o Atlético foi um dia bom, foi uma festa da torcida, né? A torcida lotou o estádio mais uma vez, né? Recorde de público, recorde de renda, né? Todo mundo saiu satisfeito. A questão do gramado também não tenho que reclamar, que foi feito lá uma troca e o gramado funcionou. Até tem um lance aí do Filipão que fala sobre a questão do gramado e ele até levanta e sai da cadeira, porque realmente não teve problema no gramado. Tem muitos outros campos no Brasil que tem gramado pior do que aquele que teve ali na Arena MRV. E o gramado, inclusive, vai ser trocado em breve, né, que vai ser totalmente grama sintética, para também não ter mais esse problema. Então, assim, foi um grande jogo, foi um jogo de destaque aí da rodada. Acho que o Brasil inteiro assistiu esse jogo. E agora é o próximo jogo, né, que o Atlético vai enfrentar aí o Cuiabá, e vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí, que realmente é mais um grande jogo, mais uma grande disputa, porque afinal de contas o América empatou de 2-2, né? O Cuiabá também não é bobo não, viu? Veio aqui, ganhou do Cruzeiro, então tem que ficar ligado. O Atlético que joga no sábado, né? Às 21 horas em Belo Horizonte, aqui na Arena MRV contra o Cuiabá. O Botafogo, Santiago, você disse aí que ele joga contra o Palmeiras, mas o próximo jogo do Botafogo é contra o Corinthians, viu? Na sexta-feira também, e o Palmeiras joga contra o Grêmio. Você imagina se o Corinthians ganha do Botafogo? Aí vira uma... E tá precisando de ganhar, né? Porque o Corinthians tá lá embaixo, né? Tá, vai lutar muito nesse jogo. E esses 6 pontos, esses 7 pontos de diferença aí já acende uma luz amarela lá para os lados lá do Botafogo, porque realmente o Campeonato Brasileiro, como eu disse, gente, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, não dá para ficar cravando quem vai ser campeão, senão, por mais que tenha essa diferença de pontos, porque cada jogo é uma final. Então, assim, o interessante do Campeonato Brasileiro, Santiago, eu particularmente, eu respeito, né, cada um tem sua opinião, eu respeito demais quem gosta de futebol internacional, mas eu não perco tempo com futebol internacional não, nada contra. Eu só assisto o Campeonato Brasileiro porque eu acho que são bons jogos, competitivo. Lá é outra realidade, outro patamar financeiro, os times lá são seleções. Então, assim, o brasileiro aqui tem muito jogo bom e é muito competitivo. E com relação ao Botafogo, vamos ver o que acontece aí. A gente tem uma entrevista aí do
do Filipão após a partida, né? O Filipão que vem conseguindo aí dar liga no seu trabalho, né? No princípio ele demorou ao esquema tático dar certo lá, e agora está começando a colher os frutos. Vamos ver o que o Filipão diz após a partida contra o Botafogo. Um estádio nosso mesmo, e que nós façamos aqui os pontos que precisamos fazer, que não fizemos no primeiro turno, quando jogamos em casa em outros estádios. 2 jogos, 6 pontos, não tomamos gols, tivemos o apoio irrestrito do nosso torcedor, que ainda precisa acreditar também que nós, na nossa arena, vamos fazer diferença. Compareçam, porque nós vamos nos dedicar mais ainda, e conseguir uma vitória contra o líder, o Botafogo, hoje é muito difícil. O Botafogo pode não lembrar, as pessoas podem não lembrar, o ano passado, quando eu estava no Atlético Paranaense, eu terminei o ano no Atlético e disse que o Botafogo esse ano seria uma equipe muito boa, de muita qualidade, e queria dar problemas para qualquer equipe, tanto que é o líder. Entendeu? E nós ganhamos do líder e ficamos satisfeitos. Não tivemos o Hulk, mas tivemos o Kardec, fez a parte dele. Tivemos depois o Paulinho jogando pelo meio. Vocês podem não ter notado, nós tínhamos 6 atletas do departamento amador. Quer dizer, tudo isso dentro de uma competição como o brasileiro é bastante difícil da gente conseguir. E esses passos estão sendo conseguidos pelos atletas. Muito bem. O Botafogo reclamando demais daquele pênalti, né? Mas aí tem falando que meteu a mão, falando que estão fazendo campanha contra o Botafogo, vão colocar até faixa na CBF. Realmente não foi pênalti. E o Filipão, Santiago, voltando aqui, para a gente encerrar esse sucesso do Atlético aqui, o Filipão conseguiu aí implantar o seu trabalho, né? Foi criticado no início. É verdade, aos pouquinhos vai colocando a equipe um pouco mais preparada. O Filipão, ele tem uma característica de se defender muito bem, e a gente viu isso nesse jogo, né? A característica do time de marcar muito bem, não deixar o adversário jogar, né? E eu quero corrigir aqui isso que eu falei sobre o Paulinho no lugar do Hulk. Na verdade, a camisa número 9, no caso, né, o centroavante, que é o Hulk, ele realmente foi substituído pelo Kardec, mas eu falo assim, na criação, na movimentação, né, no estilo de jogo, de buscar, de deslocar, eu realmente achava que o Pedrinho, ele talvez seria o diferencial desse jogo, porque ele já tinha jogado 2 jogos bons, e eu acho que realmente ele foi o cara ali, né, para criar grandes jogadas e deixar o Paulinho numa condição bacana, porque o Paulinho também é outro que precisa de acertar mais, vem acertando, né? Então, assim, aos pouquinhos vai ganhando confiança e os jogadores vão evoluindo, né? No coletivo também. E a intenção do Atlético é justamente isso aí, no segundo semestre, pontuar em todos os jogos, principalmente em casa, para ficar ali entre aqueles que vão diretamente para a Libertadores, né? Não quer nem ficar na repescagem. Vamos ver se consegue isso. É muita batalha também, é muito futebol, é muito jogo, né? É muita disputa, porque sempre quando você entra em campo tem um outro time do outro lado querendo o mesmo que você. Mas com esse estádio novo do Atlético aí, tá dando sorte, né? E o fator casa aí tem prevalecido. Bacana. Ô, Santiago, nós vamos falar aqui da Copa do Brasil, mas antes eu quero dar um recado de mais um de nossos patrocinadores. Quero falar do Sacolão Center, tá aí as imagens aí, ó. O Sacolão Center fica ali em frente ao Hospital Municipal, tem estacionamento para você chegar lá com todo o conforto, fazer suas compras. E o mais importante, né? Qualidade aliado a preço baixo. O Sacolão Center é uma maravilha, porque você chega lá, você pode comprar com a certeza que seu dinheiro é valorizado, você não joga dinheiro fora, porque os produtos chegam todos os dias fresquinhos do Ceasa, com a qualidade e preços imbatíveis pela concorrência. O Sacolão Center também tem a opção de você fazer suas compras e com certeza você vai receber, tá o telefone na tela aí, ó, recebendo no conforto da sua residência, e paga lá com cartão de crédito, Pix,
é o Sacolão Center, uma empresa aí excepcional nessa área aí de Sacolão, em Sete Lagoas, é a melhor da cidade, viu? Muito bem. Santiago, ontem, 16 horas do Maracanã, tá as imagens aí, ó. O São Paulo, que veio numa crescente com o Dorival Júnior, já tinha notado isso aí há bastante tempo atrás. O São Paulo realmente, uma garotada, alguns jogadores novos, né? O Calera aí, um argentino que faz gol demais. E em pleno Maracanã, o São Paulo calou o Flamengo, Santiago. É um jogo que já estava meio escrito, né? Então, assim, a gente vê que a equipe do Flamengo, a hora que ela estava bem, ela toma o gol. Então, assim, futebol tem isso, né? A gente fala, mas na verdade, às vezes, a nossa fala não vai muito de encontro com o que aconteceu. Naquele exato momento que o Flamengo estava melhor, o São Paulo foi lá e fez o gol, né? Já veio preparado mais ou menos para isso. No segundo tempo tomou um sufoco quase que o jogo inteiro, mas conseguiu se segurar e o Flamengo não conseguiu fazer o gol, né? Muitos torcedores aí reclamando da diretoria do Flamengo, xingando aí o valor dos ingressos, outros reclamando com relação aos jogadores, né? Que os jogadores gostam muito do técnico do São Paulo, né? O Dorival, e não gostam do São Paulo. O São Paulo saiu uns minutos antes de terminar o primeiro tempo, foi para o vestiário, chutou lá as grades no final do jogo. Então, assim, muita gente reclamando, dizendo que não tem clima lá no Flamengo com o São Paulo, mas é a situação do Flamengo. Então, assim, eu acho que não é para qualquer time ter um técnico com o São Paulo e pagar 2 milhões de reais de salário por mês. Se o Flamengo não está sabendo aproveitar disso, a culpa é do próprio Flamengo, né? Então, eu acho que, na verdade, você ter um técnico de alto escalão, igual você tem um São Paulo, não é para qualquer time. A culpa, então, está lá, o problema está lá dentro, né? Porque o Flamengo é o maior trocador de técnico que eu já vi dos últimos tempos. Ninguém serve para aqueles jogadores, né? Contrataram um monte de jogador que é estrela, mas as estrelas não funcionam corretamente, só funciona o dia que quer. Então, nesse sentido aí, o Flamengo está sendo prejudicado porque o dinheiro não resolve tudo. E o Flamengo realmente não merece ser campeão dessa Taça Brasil, devido a tudo que ele tem feito lá, na gestão, no funcionamento ali dos treinamentos, nas confusões entre jogadores e técnicos. Então, assim, tem certeza absoluta que o Brasil inteiro está torcendo para o São Paulo. Ô Santiago, não sei se você sabe, na semana passada houve lá uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, e o Landim, né, que é o presidente do Flamengo, foi vaiado por conselheiros. O negócio teve feio lá, porque ele tentou inserir lá, alterar o estatuto do clube na Assembleia Geral e colocar lá no estatuto algumas blindagens para, ficou muito nítido, né, para o Bandeira de Melo, o ex-presidente, não voltar, porque algumas alas do Flamengo querem tirar essa diretoria do Flamengo, que com certeza está fazendo só besteira, e querendo voltar com o Bandeira de Melo, Eduardo Bandeira de Melo, que fez um excelente trabalho, né? E ele tentou fazer uma manobra lá, Santiago, aí não colou, foi vaiado. Então, assim, foi um vexame, foi um meme que ele cometeu lá, querendo impor uma coisa que estava na cara, que era uma manobra. Então, assim, o Flamengo nos bastidores está bagunçado. Você mesmo disse aí, não adianta ter dinheiro se não tem organização. Então, assim, o São Paulo se organizou. O próprio Dorival Júnior, né, Santiago? Dorival Júnior vem fazendo um excelente trabalho no Flamengo, foi mandado embora injustamente, e ele está provando agora para essa diretoria do Flamengo aí que ela é incompetente e o Dorival é competente. O Arlen, não tem papo com relação ao Flamengo. Pode pegar a taça e entregar para o São Paulo. São Paulo é campeão, domingo, mais ou menos lá para as 18 horas, você pode ter certeza, São Paulo é campeão e fim de papo. Esse ano o Flamengo ficar só no cheirinho. E tem que tomar cuidado para não tomar uma goleada lá em São Paulo, né? Porque do jeito que as coisas estão, tem que ir para não tomar goleada. E o São Paulo, infelizmente, eu acho que se ele ficar aí no Flamengo, vai ser só com esse vexame de domingo que vem aí, que também eu tô achando que dificilmente o Flamengo consegue reverter isso aí. Com certeza. Se o Flamengo for para São Paulo com o São Paulo como técnico, você pode saber que não tem chance nenhuma. Aliás, se o Flamengo for
disputar e o São Paulo for o técnico, não vai dar em nada, vai dar São Paulo mesmo, né? E pode até dar um resultado mais elástico, né? Fazendo um vexame ainda maior, porque jogador, quando quer, meu filho, eles são capazes de tudo, né? E com relação ao São Paulo em si, temos só que bater palma, um time que não é tão caro, né? Tem algumas boas contratações aí ultimamente, mas é um time ainda que não é tão caro e que realmente disputa com muita garra, com muita vontade e merece realmente nosso reconhecimento e merece ser campeão aí da Taça do Brasil. Agora, São Paulo ele não fica no Flamengo muito tempo, não. Mas, com certeza. Santiago, se você tivesse lá junto da direção do Flamengo, se tivesse poder de decisão lá, se o homem ganha 2 milhões por mês, quanto deve ser a multa rescisória desse camarada, hein? Mas agora não adianta, porque você não sabe da diretoria quem que é quem que manda, quem que não manda, quem que faz isso, quem que faz aquilo, entendeu? Tá uma confusão só. Para quem acompanha aí a imprensa, principalmente São Paulo, do Rio de Janeiro, sabe o que está acontecendo. Então, assim, o Flamengo precisa de se refazer, né? Começar lá desde a diretoria, né? Tem alguns jogadores que deveriam ser demitidos, né? E renovar. O Flamengo precisa de fazer o que ele fez no passado recente aí, porque não está bem. E é por isso que igual eu disse aqui, né, que o conselho se reuniu e estão querendo a volta do Eduardo Bandeira de Melo, e o Landim está querendo fazer manobra para não blindar, para não deixar ele entrar, né? Mas o Landim tá mais sem força do que o quê? Tá sem força nenhuma lá. Esse trabalho aí que tá queimando o filme dele, viu? Santiago, mais algum registro aí do brasileiro, da Copa do Brasil? Podemos encerrar? O que você fala, meu amigo? Como eu disse, né? Fecha a conta, passa a régua e vamos que vamos, né? Hoje tem 3 jogos, parece, né? Tem mais alguns joguinhos pra gente assistir. E aí é aquele negócio, né? Depois já tem na terça, na quarta, na quinta. E final de semana ver aí a vitória do São Paulo, né? Porque acho que não vai dar outra, não. Acho que o grande jogo difícil que vai ter nessa semana, né? Nesse meio de semana, é o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, que vai ser aí uma grande atração para os mineiros, né? Os outros eu acho que são jogos mais tranquilos, né? O América jogando contra o Bragantino e também o Atlético jogando com o Cuiabá, são jogos mais tranquilos. Apesar de são jogos difíceis, mas são mais tranquilos. Agora, esse de Cruzeiro e Fluminense vai ser o grande jogo dos mineiros aí nessa semana. E eu acredito que a taça já pode entregar para o São Paulo, viu? Só para registro aqui, às 20 horas jogam Bahia e Santos, né? Nossa, coitado do Santos. E às 21, Corinthians e Grêmio. Né, o Corinthians precisando de ganhar. Então, assim, igual o Santiago disse aí, pra gente que gosta de futebol, 2 jogos bons aí pra gente assistir e sem nenhum apego, né, Santiago? Porque a gente torce aqui pros times de Minas Gerais e vão ser jogos de paulista e gaúchos e paulistas e baianos. É isso aí, né? Pra quem gosta de futebol, o jogo é jogo, né? Melhor do que nada. Muito bem. Santiago, obrigado pela sua participação aqui, viu? É sempre bom estar com você. Você está cada dia mais comentando melhor aí, viu? E o pessoal de casa, muito obrigado aí pela audiência. A gente volta noutra oportunidade. O Tempo Esportivo tem sequência normal durante a semana aí. Obrigado a vocês pela audiência e até o próximo programa Tempo Esportivo.